Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre dois pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution. Fala galera, quem fala aqui é o Vini Curcio e vamos com as notícias de hoje. O Brasil é campeão mundial de Valorant, conquistando seu primeiro título internacional. A Loud venceu a Optic por 3-1, levando a taça no Valorant Champions de 2022, sediada em Istambul, na Turquia. A final foi muito apertada, sendo definida na terceira prorrogação. Tivemos o maior vazamento da história dos games. Dezenas de vídeos da gameplay de GTA 6 foram divulgados nas últimas semanas. Eles apresentam as primeiras imagens de prováveis protagonistas da nova história de GTA 6 e um pouco do visual do game, que é um dos mais aguardados atualmente. Os supostos vídeos de GTA 6 são de uma build de desenvolvimento, portanto apresentam diversas interfaces do desenvolvedor, além de não ser uma versão finalizada do jogo. Inclusive, alguns vídeos possuem data de 2021. A Rockstar Games, estúdio que produz a franquia GTA, se pronunciou após o vazamento confirmando que sofreram um ataque hacker e que estavam extremamente desapontados. Pois é, me diz aí o que achou dos vazamentos dessa gigante dos jogos. A maior feira de games está para começar. Está chegando a BGS, a Brasil Game Show, e com ela diversas novidades sobre o mundo dos games, como a Nintendo presente, a Capcom levando o Street Fighter 6 para os visitantes jogarem antes mesmo do lançamento, e a PlayStation com o maior stand da história da BGS. Fiquem ligados que estaremos presentes no evento e traremos muitas novidades. Fala galera, estamos aqui com mais um Pod Vapo e hoje nós temos dois ilustríssimos convidados do TCG, que é Trade Card Game, Arthur Mazzoni e Hugo Fukuda, que são do canal Arthur e Tio. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Arthur, Tio. Opa, sempre um prazer, né, estar aqui trocar ideia com você. Vamos falar um pouquinho de como vocês entraram nesse mundo, né? Quem é o Arthur, quem que é o Tio? Explicar um pouquinho pra quem vai estar vendo a gente, pra conhecer vocês. Primeiro que eu queria já deixar bem claro que gostei do Vapo aqui, né? O Vapo já tem, né? Gostei, achei interessante. Parabéns, é uma bela entrada. Vou adotar também. Você quer começar, tio? Putz, melhor você, né? A minha história é muito longa. A minha é curta, Não, basicamente, eu comecei no TCG em 2017, foi exatamente quando lançou o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que o Duel Links é um jogo mobile do Yu-Gi-Oh! E aquilo me fez, ter lembranças da época que eu brinquei lá quando tinha 10 anos, via o negócio na TV Globinho e tal. E aí eu falei, cara, gostei de jogar o mobile, vou tentar comprar algumas cartas. E aí um dia eu fui numa loja, e aí na loja eu acabei encontrando o Rodrigo Torres, que por sinal é nosso parceiro aí. Tava o Hugo também, tava na loja lá, que eles meio que trabalhavam na loja lá. E eu queria montar o famoso deck do Mago Negro. E aí o pessoal da loja pegou e falou assim, cara, tem um maluco aí que joga de Mago Negro. E eu falei, demorou, quando que ele vem? Ah, vem tal dia.
Aí eu colei na loja, nesse tal dia, e que por sinal era esse rapaz que está agora entrevistando a gente, que jogava de Magos Negros. Nos convidou pra estar aqui hoje. Então eu comecei lá em 2017 e foi muito louco porque eu nunca imaginei que o Yu-Gi-Oh! Pudesse me dar um ciclo de amizade novo, completamente novo, assim. E posteriormente acabou me dando uma nova profissão também, né? Mas eu não tenho uma experiência tão vasta no Yu-Gi-Oh! Na questão do TCG competitivo. Joguei muitos torneios, mas não sou bom. Isso que tem que deixar claro. Não sou o cara que vai topar torneio, não. Eu gosto de produzir conteúdo. E aí, em 2020, eu comecei a produzir conteúdo de Yu-Gi-Oh! Lá com a Epic, né? Que é a loja, nossa parceira aí, que é a loja que a gente representa no YouTube. E aí a gente tá até hoje, né? Hoje a gente tá num trabalho bacana com a Epic, dentro do YouTube, dentro da Twitch. Então hoje a gente produz muito conteúdo de Yu-Gi-Oh! Mas a gente jogar... O tio jogou bem mais, mas eu não sou muito mais afim de jogar não, perdi um pouco. Por isso que eu deixei ele falar primeiro, porque toda essa parte técnica, tá? Ele carrega o piano. Ele carrega o piano. Ele carrega o piano pra mim. Às vezes eu me pergunto porque ele é meu sócio, mas enfim, faz parte. Eu penso que ele é o volante e você é o camisa 10. Exato, né? Porque ele que faz todo o trabalho, mas quem leva a fama é aqui, né? Volante, você tá de brincadeira, né? Mas tudo bem. Você pensa assim, ele é o Rivaldo, eu sou o Ronaldo. A fama é minha. Não, beleza. O Rivaldo pelo menos é um 11. Pô, o volante eu me senti desmerecido. Né? O Rivaldo era 10, né? 10 não é do Ronaldinho? Não. Na Copa de 2002, não. Não, é mesmo? Eu sempre achei que fosse o Ronaldinho, ele 11 e o Ronaldo 9. Faz tempo, né? Faz tempo. 20 anos já, né? Pô, tá na hora de, inclusive, renovar, né? Você já pode começar falando por que a gente chama de tio, não Hugo Fukuda, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar pelo começo, assim. Cara, você olha pra mim, você vê, eu sou o estereótipo do nerd, né? O japonês gordo, baixinho de óculos. Então... Não faz... Enquanto eu tô tomando água. Né? Meu Deus do céu. Então, assim, o difícil seria se eu não entrasse nesse mundo de card game, de jogos. Então, assim, desde criança eu gostava de carta de Pokémon. Quem nunca pegou aquelas figurinhas de banca do Yu-Gi-Oh! Tal, pra bater na escola, né? Então eu tive muito próximo de card game como um todo, né? E o jogo card game que eu peguei mais sério assim pra jogar foi o Yu-Gi-Oh! Que inclusive foi onde eu conheci vocês, tudo. E assim, eu jogo Yu-Gi-Oh! Há praticamente 15 anos, né? Então assim, eu era molecão, adolescente, encontrava o pessoal pra jogar, comprar carta. E aí, tipo, no começo era um negócio mais pra brincadeira, mas eu fui conhecendo as pessoas que eram competitivas. Isso me fez entrar no mundo competitivo do Yu-Gi-Oh! Especificamente, né? Então, né, que nem o Arthur falou, eu já joguei muitos campeonatos, assim, tipo, campeonatos nacionais, eu já participei como jogador, já participei como juiz, né, campeonatos regionais, alguns campeonatos maiores, né? Então eu cheguei a topar até um YCS, que é um circuito de torneios internacionais que eles têm. Tá, faz tempo, né? Então eu já não jogo mais, sou aposentado e tal. Mas eu já consegui, né? Então eu sempre fui muito próximo de card games como um todo. Então assim, o Yu-Gi-Oh! Hoje é o meu principal, o que eu gosto mais, digamos, posso até dizer que é a minha paixão, né? Porque minha vida girou por muito tempo em volta dele. Mas eu já joguei Pokémon, já cheguei a jogar Magic, já joguei Hearthstone, já joguei Runeterra. Assim, eu gosto muito de card game como um todo. Já joguei truco, já joguei baralho, cacheta. O tio é o famoso viciado, né? Ele, qualquer coisa que tem card, ele vai jogar. É legal, cara. É legal você pegar um carteado, bater na mesa, assim, ganhar do cara, falar que o cara é ruim, que você é melhor. Não, tem dia que a gente abre live, aí eu falo, mano, já jogamos bastante Yugi, já jogamos ranqueada esse mês, não sei o que. Ele falou, vou jogar um Hearthstone. Eu falei, caraca, vai jogar outra coisa. Vai jogar, sei lá. Card é legal, cara. Card é legal, eu gosto. Eu tenho essa pegada. Querendo ou não, é uma forma de desafiar seu intelecto. Então Exato, você compra outra, mais ou menos como um xadrez, né? É um xadrez com regras diferenciadas que sofrem atualizações, né? Não é igual o xadrez que tá no 1.0 desde o lançamento. 1.0 e assim vai. Né? Os card games vão evoluir. O legal é que, acho que uma das coisas legais dos card games como um todo é que ele tem essa evolução, né? Tipo, o cara que fica 1 ano, 2 anos sem jogar e volta, ele tem sempre um choque.
porque o jogo mudou, o que ele tinha Novas de mecânicas, referência né? muda, né? Então, pô, tem uma carta nova, uma mecânica nova, uma interação nova. E eu acho que é isso que é o gostoso do card game, porque ele vai se renovando, ele é obrigado a se renovar sempre para manter a Ele é galera vivo, né? engajada. Exato, é quase como se fosse um organismo vivo mesmo, né? Mas Ele vai crescendo. O Yugi, o card game em geral, ele é muito nichado. Mas ao mesmo tempo, mesmo ele sendo muito nichado, ele te dá um feedback, ele te dá um engajamento absurdo, assim, muito grande. Tanto que assim, hoje você começar no YouTube fazendo algum tipo de vídeo sobre Yu-Gi-Oh!, você consegue crescer de forma rápida. De forma até que tranquilamente você consegue crescer. Mas aí você estagna, porque você chega no teto do nicho. Que foi exatamente mais ou menos o que aconteceu com a gente, né? A gente produziu conteúdo, a gente começou a fazer live junto, aí a gente chegou num patamar de fazer live para mais de 1000 pessoas, e aí acabou. É isso, mano. Chegamos no teto. Foi aí que a gente começou a jogar outras coisas, né? A gente começou a jogar coisas bem mainstream, né? A gente foi jogar Resident Evil, a gente foi jogar Pokémon. Agora em julho a gente tá jogando Pokémon. Em setembro a gente vai jogar The Last of Us. O nosso foco é com certeza o Yugi, mas hoje a gente tá tentando abrir um pouco mais, porque o card game é muito nichado, cara. É muito nichado. E é difícil de você se manter por muito tempo num grupo tão nichado quanto um card game tá ligado? Entendi. Tio, como você estava falando, você começou, você tocou alguns campeonatos, você foi juiz de toda essa experiência, né? Uhum. Da sua visão como do 360 do jogo que você foi mais ativo, assim, que foi o Yu-Gi-Oh! O que você acha que foi proveitoso? O que você tirou de que fala, puta, foi legal isso daqui, ou não, tenho que mudar isso daqui pra gente poder fazer disso um jogo melhor? Cara, assim, Essa é uma pergunta bem complexa, é né? bem complexa, é bem difícil. A gente vive um momento do Yu-Gi-Oh! Hoje muito complicado. Muito complicado. Porque assim, né? Todo card game ele tem esses altos e baixos, porque você depende. Porque não depende muito do jogador, depende da empresa que está fazendo o jogo, da estratégia que ela tem ali para lançar uma coleção, para lançar cartas, né? Então o jogador não tem muito poder em cima desse controle. Mas assim, no que a comunidade consegue trabalhar, ela costuma trabalhar bem. Então assim, tipo, a comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente hoje em dia, né, essa é a comunidade que eu acompanho mais no detalhe, foi uma comunidade que ela veio aprendendo. Então tipo, ela começou com uma comunidade muito desunida, que tinha várias rixinhas regionais e assim, putz, tinha... Não que não tenha ainda, não, né? Cara, mas é que lá que antigamente era muito mais claro, assim, tipo, de ter uma rixinha de, pô, o cara é do Rio, não gosto dele, pô, o cara é de São Paulo, não gosta... Tinha muito disso, né? E hoje a galera já mudou esse pensamento. Tipo, isso, assim, é coisa de 10 anos atrás. E isso é legal, porque essa comunidade ter evoluído com o tempo, de ter tirado essas rixinhas, parar de olhar pro umbigo, né, e olhar pro todo, foi legal porque a gente conseguiu algumas vitórias em cima disso, né? Então assim, a vitória mais recente que a gente teve, a Konami, né, anunciou um evento, um ICS, né, uma edição dos torneios no Rio de Janeiro, no fim de semana do Rock in Rio. Ixi, aí já viu, né? Cara, a gente abriu a live. Assim, A gente abriu a live. Eu falei assim, vamos abrir live pra ver pacote de. Não, foi bizarro. A gente abriu a live, eu abri o site da hotéis.com, 23 milhas, Submais, tudo. E assim, preços absurdos. 10 mil reais pra ficar um final de semana. Porque era o fim de semana, Que o todo pior mundo fim queria de estar no semana Rio. possível pra você fazer qualquer coisa que não fosse o Rock in Rio. E aí, a comunidade, todo mundo se juntou. Então, assim, produtores de conteúdo, E não só BR. jogadores, mesmo o pessoal de fora do Brasil, porque assim, um contexto, né? Antes da pandemia a gente ia ter um campeonato aqui no Rio e não aconteceu por conta da pandemia. E veio muita gente de fora para esse torneio, então muita gente queria voltar para o Brasil para rever pessoas, para conhecer o Rio de Janeiro. Então, mesmo toda a comunidade, inclusive de fora, internacional, se movimentou para que tivesse essa mudança de calendário, porque ficou muito claro ali que não foi uma decisão muito feliz. Porque, putz, eles pegaram um fim de semana de Rock in Rio, eles pegaram um fim de semana que tinha um outro evento do próprio Yu-Gi-Oh! Em outro país, então a galera não ia ter que escolher entre um e outro.
E todo mundo se juntou para tentar mudar essa data. Porque, putz, é ruim, a data é ruim, é caro. E essa movimentação da comunidade chegou para a organização, né? Chegou para a empresa responsável aqui no Brasil, chegou para o pessoal de fora, e eles conseguiram fazer uma negociação, né, com o lugar para mudar essa data. Tanto que essa data estava para o Rock in Rio e ela agora vai acontecer no final de agosto, né, no último fim de semana de agosto. Foi muito legal por causa disso, porque a comunidade teve essa evolução. Então isso foi uma coisa que eu vi que foi muito legal nesses anos todos, que realmente o pessoal começou a se unir, o pessoal começou naquilo que eles podem fazer, né, para melhorar o jogo, eles estão trabalhando para isso. Né, isso assim, tanto na parte de juízes quanto na parte de jogadores, você vê esse comprometimento com o pessoal, porque é uma coisa que a gente sempre falou, né? O cara que, principalmente no caso do Yu-Gi-Oh!, que é um negócio que eu não entendo. Eu já vi vários jogadores assim, de outros card games e tal, mas o que acontece no Yu-Gi-Oh! É um negócio muito estranho, que o cara que joga, ele é muito apaixonado. Muito. Então o cara se engaja e tal. Você vê pessoas que gostam de outros card games, mas o engajamento não é tão grande quanto esses caras. Então é legal porque o pessoal aprendeu que, se a gente se unir, a gente consegue mudar alguma coisa. Né? Então eu acho muito legal isso. Isso foi o que eu melhor vi, o que mais funcionou. Entre tudo assim, que eu já vi. Eu posso dizer que eu vivi desde do começo do jogo, onde o Brasil não era nada para a empresa que fazia o jogo, e hoje a gente é um dos principais mercados da América Latina para eles. Então consegui viver assim, literalmente eu sou da época que aquilo é tudo mato. Né? Então eu consigo dizer isso, cara, e essa foi a melhor coisa que aconteceu. Mesmo não sendo uma comunidade perfeita, ainda existem rixinhas, porque o Yu-Gi-Oh! Tem vários modos de jogo, uma galera não gosta da outra e tal, melhorou bastante do que era antes, né? Porque antes você tinha briga dentro da comunidade nichada, agora pelo menos quando tem alguma coisa de bem assim maior, o pessoal se une para conseguir alguma coisa boa para todo mundo. E vocês acham que todo esse amor, toda essa paixão que envolve, né, especificamente Yu-Gi-Oh! Agora falando, seja outro TCG, que seja Pokémon, seja Magic, tem muito a ver com a época que a gente era criança e a gente ia lá na banquinha, como você falou, tio, cara, comprar cartinha, ou tem alguma coisa a ver com as ações da empresa hoje, divulgando mais, assim, explicando, proporcionando um cenário competitivo mais forte, né? Assim, é bem difícil de você chegar e pontuar, falar, não, é isso, sabe? Eu acho que são múltiplos fatores. Eu acho que tem dois que são muito fortes, na minha opinião, principalmente aqui no Brasil. Primeiro é o nostálgico, da gente ter assistido, né? E o Yu-Gi-Oh!, diferentemente do Magic, ele tem um anime por trás, né? Por isso o deck do Mago Negro, né? Por isso o deck do Mago Negro. Você tem o Yugi, né? E aí, com o passar dos anos, foram surgindo gerações que foram acompanhando os outros personagens, né? A gente acompanhou o Yugi, o Kaiba, aí depois tem o Jaden, depois tem o maluco lá da moto, que eu não sei o nome também, o Sei, e vai indo, né? Então você vai pegando gerações de crianças que vão acompanhando e vão assistindo, e aí dá vontade de jogar. O Pokémon nada mais é do que isso, né? O TCG, a criança assiste o anime e ela tem vontade de jogar o TCG. Só que o Yugi, ele tem, além desse fator nostálgico, ele tem uma coisa que pra mim é incrível, que é o fato de não ter mana no jogo. Não ter, se você o que é mana, Arthur? Mana é o que te limitaria, é o seu recurso. Então, por exemplo, a maior parte dos card games, você precisa de uma energia, você precisa de um terreno, você precisa de alguma coisa para que aquilo gere um monstro, uma armadilha, uma magia, o que é que seja. É um fator limitante para que você não saia jogando cartas assim, igual um louco, blá 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 blá. É aquilo que te limita para você pensar essa estratégia. Exato. E o Yu-Gi-Oh! É exatamente o contrário. O único fator limitante é quantas cartas você tem. Aí você só sai ativando. Né? E é muito louco do Yu-Gi-Oh! Isso daí, porque assim tem pessoas que amam o Yu-Gi-Oh! Por causa dessa diferença. O Yu-Gi-Oh! É o jogo que mais dá essa liberdade pro jogador, né? De você sair ativando tudo e fazer combos mirabolantes que você, com uma carta, você faz virar 3 e vai e tal. Só que, ao mesmo tempo que isso é a coisa que mais atrai jogadores, ela também é o que mais afasta. Porque como ele é o único card game que te dá essa liberdade completa,
né? Não tem nada que te limite, não tem nada nas regras que fala assim, putz, você não pode. Geralmente a regra fala que você pode e a carta que vai falar que não. Então o Yu-Gi-Oh! É anarquia, isso? Aí o Yu-Gi-Oh! É anarquia. Mas nesse contexto ainda tem um agravante, né? Que o Yu-Gi é um dos poucos card games que você não tem uma banlist. Você tem a banlist, mas você não tem uma rotação e você não tem outros formatos. Por exemplo, você vai no Magic, você tem o Modern, você tem o T2, você tem vários formatos que aí você, aqui eu posso usar essas cartas, aqui eu posso usar as outras cartas. O Yu-Gi, você tem a banlist lá, ou seja, as cartas que são limitadas e são banidas. De resto, a carta de 1952, que foi lançada, não foi lançada em 52, tá? Tô só brincando. lá em 1990 e pouco, você pode usar se ela não estiver banida. E aí uma carta que saiu em 2022 pode transformar aquela carta de 2001 numa carta super forte. E isso é muito legal também, né? E aí transforma o Yu-Gi-Oh! Numa anarquia pior ainda, né? Numa coisa mais sem teto, né? Por isso que eu até comentei quando a gente, agora no começo, que o Yu-Gi-Oh! Tá vivendo um momento complicado, porque eu até comentei em live esses dias, que eu acho que a gente vai ter um reset do jogo ano que vem. Porque a gente tá num teto de jogadas, de coisas tão absurdas, que hoje, só pra vocês enterem ideia, né? A ideia é quando você joga um card game, eu tenho o meu turno, o cara tem o turno dele, e a gente disputa. Hoje, o jogo acaba no meu turno, mas não é porque eu dei dano no cara, é porque eu acabei com os recursos do deck do cara. O cara não joga. Impede o amiguinho de jogar, né? Não é nem só impedir. É muito louco que agora, nesse formato que vai começar em agosto, existem alguns decks que você coloca as cartas no campo, o cara joga, eu jogo, ele joga, eu jogo, tudo no turno 0. E aí você não passa o turno, porque você acabou os recursos, o cara acabou os recursos, e você fala, é isso, como é que você tá aí? Quem tem mais, tá ligado? O Yu-Gi-Oh! É muito louco por causa disso, né? Porque assim, todos os outros card games, como eles costumam ter essa rotação, né? Então, pra quem não entende, a rotação cada ano existe um conjunto de coleções de cartas que você pode usar naquela época, né? Então, geralmente, essa rotação é assim, as coleções dos últimos 2 anos, né? A maioria dos jogos tem isso. Então, o que acontece? Se você tem um card problemático, uma carta que é muito forte, uma carta que tem uma interação muito acima da média, ou uma estratégia assim, mais forte que as outras, você sabe que ela tem uma data de validade. Lançou isso aqui agora em dezembro, então ela tá em 2022. Cara, começo de 2024 vai rodar. Eu tenho que aguentar isso aqui 1 ano, 2 anos. Tranquilo. Como o Yu-Gi-Oh! Não tem isso, né? Por isso que assim, é engraçado que a gente fala muito de TCG, mas o Yu-Gi-Oh! É muito diferente por várias coisinhas que ele não segue esses padrões, né? Então, como o Yu-Gi-Oh! Não tem isso, cara, você pega, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Ele tem uma lista que a empresa, que a Konami, decide, cara, isso aqui é uma carta justa, isso aqui não é. Então, isso aqui você vai poder usar 2 cópias, 3 cópias, 1 cópia ou nenhuma cópia. É totalmente arbitrário, né? É a empresa que decide. Então, você nunca sabe quando aquele problema vai ser resolvido. Você pode ser que aquele problema, que nem esse formato que todo mundo joga sem nem começar o jogo, pode ser que dure 3 meses, pode ser que dure 1 ano. Não dá pra saber. Não sei. E isso acaba gerando ansiedades na comunidade. Porque, vai vir de novo e não sei o que, e tem uma interação ali com um card antigo que se não existisse, vai gerando essas discussões. Mas aí tem uma agravante, porque assim, que é um negócio que eu bato muito na tecla, que a nossa comunidade, ela é muito esperançosa, ela cria muitas expectativas. Ela é muito apaixonada, mas ela cria muitas expectativas. Ela é romântica, né? Isso. Romântica. O jogador de Yu-Gi-Oh! É o último romântico. É o último romântico do card game. E aí é muito problemático isso, porque a gente tenta, como criador de conteúdo, falar, cara, não crie expectativa que isso vá acontecer. Não, tal carta tem que ser banida, não sei o que. Eu concordo. Mas eu não sei se vai ser. De que todo mundo concorda. A questão é se a empresa quer. Porque que administra o jogo, né? A gente tem um problema gigantesco que a gente joga um jogo japonês. Então, muitas das
das atitudes, por mais que exista, obviamente, a equipe que cuida da parte ocidental do jogo, mas a equipe que realmente manda no jogo é a equipe japonesa, é a equipe, né, do oriental. E aí, cara, se eles falarem que vai ser criado tal carta, e vai ser criado, ponto. Não tem o que fazer. E eles são, e assim, o oriental, ele tem uma cultura completamente diferente do ocidental. A gente brinca, assim, só para vocês entenderem, o Yu-Gi-Oh! Existem 2 grandes formatos, né? O OCG e o TCG. O OCG são o que é jogado na Ásia, né? Então, no Japão, Coreia e China, né? Basicamente. E o TCG é toda a parte ocidental. Então, Europa, América e afins, né? E aí, tudo que é lançado no OCG, existe um gap de 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, para ser lançado no TCG. Então, por exemplo, por que a gente sabe que o próximo formato, agora em agosto, vai ser caótico? Porque há 3 meses já foi caótico no Japão. E continua sendo caótico. Só que no Japão, eles têm uma banlist. No TCG, eles têm outra banlist. As duas não tem conexão. Não tem conexão. Obviamente que sim, tem coisas parecidas. É engraçado, porque mesmo sendo o mesmo jogo, não é o mesmo jogo. Exato. É como se fosse assim, é como se o Yu-Gi-Oh! Fosse um baralho e a gente aqui no Ocidente, a gente jogasse pôquer e no Japão os caras jogassem buraco, tá ligado? Porque, pô, é um 5 de ouro, mas o 5 de ouro tem um valor aqui e lá tem outro. Uhum. É a mesma coisa no Yu-Gi-Oh! É muito doido isso. E obviamente, isso daí põe um nível de complexidade no jogo que você não vê nos outros card games. Porque, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Existe um cenário competitivo a nível mundial. Existe um campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Só que esse campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Ele precisa ter regras específicas pro jogo por causa disso. Porque você vai juntar o cara que joga o CG e o cara que joga o TCG. Então ele vira um terceiro jogo. Ele vira um terceiro jogo. E é muito louco. Ele tem uma banlist própria. Esses outros jogos, por mais que você tenha... Por exemplo, Pokémon tem um gap de lançamento entre o Ocidente e o Oriente também. Né? Então o cara que joga Pokémon, ele consegue ter uma previsão do que vai lançar, o que pode ser bom, o que não é. Né? No Magic não tem, mas no Pokémon tem isso. Só que quando o cara vai jogar um Mundial, ele não tem essa diferença. O cara vai ter a carta lá, as mesmas regras que ele tem pra ele aqui, vai ter lá no Japão. O que pode acontecer é que, putz, talvez o Japão tenha uma coleção a mais que não vai valer pro Mundial por causa de data. Né? Mas é organizado isso daí. Mas a rotação é a mesma, então é muito mais fácil de você jogar. E é muito louco, porque é por isso que muitas vezes quando a gente fala de Yu-Gi-Oh! A maior parte das pessoas gostam de discutir do que propriamente só jogar, porque você tem essa parte de discussão, de pô, o cara que ganhou o Mundial, será que de fato ele é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo? Porque ele jogou o terceiro jogo. A gente sabe que não. Porque ele foi muito bom. A gente sabe que não é um termo muito forte, mas assim, não dá pra você afirmar com uma certeza, porque o cara tá jogando um formato à parte. Não, a gente sabe que, por ele estar jogando um formato à parte, ele foi o melhor daquele formato. Mas eu não posso falar que ele é o melhor do mundo. Por exemplo, a gente como a Epic, né, a gente patrocina alguns players, pessoal muito bom. E a gente patrocina o Gustavo Ada, que hoje é o melhor jogador de Pokémon do mundo. Né? Então assim, ele é o melhor jogador de Pokémon do mundo por causa de todos os títulos que ele tem. Mas no Yu-Gi não dá pra você saber. Mas, já aproveitando esse gancho que vocês estão dando, se é um jogo de 1 contra 1, que é como um xadrez ali, não importa o formato, o melhor não deve sempre ganhar? Não. Por quê? É que assim, quando qualquer jogo que envolve cartas, por mais que a habilidade faça diferença, e sim, faz diferença, ainda existe o fator sorte. A ideia é que nesses tipos de jogos, a ideia é que a sua habilidade tente compensar ao máximo o fator sorte. Mas muitas vezes acontece assim de resultados acontecerem porque você deu um azar, ou porque seu oponente deu muita sorte. Isso sim, em qualquer card game, cara. Pode ser o Hearthstone, que por exemplo, o Hearthstone acho que é o ápice do RNG, né? Que é do aleatório. Porque o Hearthstone, por que ele funciona como um card game eletrônico? Porque ele não funcionaria como um card game físico. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que o charme do Yu-Gi-Oh! É você ter
que a habilidade de poder ativar tudo que você quiser no teu turno e fazer combos mirabolantes e não sei o que. O Hearthstone, a graça é o quê? É justamente, ele tem muitas mecânicas do jogo que envolvem aleatoriedade. O próprio jogo faz isso. Você tem várias cartas que falam assim, pô, compre um card aleatório de tal tipo do seu deck. É aleatório. Cria uma cópia de uma carta do deck do seu oponente. É aleatório. Só que isso é muito louco, por quê? Porque, por exemplo, tem gente que pega isso no Hearthstone e quer morrer. Pô, o cara criou a única carta das 30 que eu tinha no deck, que se eu tomasse ele ganhava de mim. Show. E as outras 9 vezes que o cara não criou nada e perdeu o jogo, você não lembra. E assim, o cara odeia isso. Em compensação, tem um cara que acha muito louco, porque do mesmo jeito que um cara perdeu por causa disso, alguém ganhou. Esse cara que ganhou, ele vira lá, mas eu tava com o jogo perdido, mas eu fui lá sinto que e criei a carta. Existem formatos, né? Existem épocas que você sente que existe mais chance das pessoas que são muito boas realmente ganharem, e existem formatos que são um pouco mais aleatórios. Né? De fato, a gente sempre tem os principais jogadores, eles sempre vão topar o torneio. São sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos. Só que, cara, é muito engraçado a quantidade de ganhadores principalmente aqui no Brasil, né? De torneios grandes, por exemplo, Nacional ou o próprio YCS, de caras que ninguém conhece, o cara vai lá, ganha e desaparece. Então, assim, aí de fato é comprovado que existe o fator aleatoriedade, porque naquele dia o cara conseguia sacar as cartas que ele precisava. Você, Vinícius, você está muito contido nesse podcast, mas a gente jogou um torneio internacional de time, eu, você e o Rodrigo, onde a gente estava numa partida, eu tinha perdido, você tinha ganhado e o Rodrigo estava lá jogando. E você lembra muito bem que o Rodrigo precisava sacar um card. Eu não lembro muito bem, eu tenho... Você lembra muito bem porque vocês curta. Deram as mãos pra sacar este card. Como assim as mãos? Vocês deram as mãos. É que assim, é um negócio muito doido, gente, mas assim, o Vinícius, ele é o ápice, é o pináculo da sorte. Ele é o cara sempre que foi. Ele nasceu virado pra lua. Tipo, se uma coisa vai dar certo pra ele. No card game, no né? card game, na vida a gente já não sabe. Mas no card e, game assim, assim. E esse amigo nosso, né, o Rodrigo, ele é o anti-Vinícius, porque se alguma coisa vai dar errado... É o yin yang. Se alguma coisa vai dar errado no jogo, é esse cara. Esse amigo nosso, ele chega no cúmulo dele ele jogar em volta do azar. Ele sabe que ele vai comprar a pior carta, então ele já joga em volta disso. E esse momento foi engraçado, porque juntou os dois, porque aí foi a prova, mano. E aí, vamos ver se a sorte conta ou não. Só tinha uma carta... No meio de... Eu não lembro exatamente quantas cartas tinha no deck, mas tinha bastante carta no deck ainda. E aí eu lembro que o Rodrigo falou, eu vou comprar. Aí ele falou, não, Vinícius, compra pra mim porque você é sortudo. E aí o cara que tava jogando contra o Rodrigo falou, ô juiz, não pode. Aí o Rodrigo falou, a gente pode comprar a carta junto? Pode. Aí eles deram as mãos e compraram a carta que precisava. E aí ele voltou pro jogo. Se ele tivesse comprado qualquer outra carta, não ia ter jogo. Tinha perdido ali. Né? Então, inclusive, né, fazer uma... o Yu-Gi-Oh! Eu não sei se os outros card games têm isso, mas o Yu-Gi-Oh! Às vezes parece muito futebol. Porque o Yu-Gi-Oh! Tem muito... A gente inventa várias dessas místicas. Sim. A gente inventa. Pô, o Yu-Gi-Oh! Que nem o Yu-Gi-Oh! A gente fala que tem... tem a... Como é que fala? A maldição do invicto. O cara que vai pro top cut, o cara que vai pro mata-mata invicto, o cara sempre perde a primeira. A gente sempre tem umas coisas, a gente é cheio de falar que existe tabu. O Vinícius foi assim. Não, todo mundo. O Vinícius foi assim no ICS. Eu acho que até... Você ganhou a primeira, mas você perdeu logo em seguida, né? Eu acho que até por isso que o jogador de Yu-Gi-Oh! É muito passional, porque parece o cara que gosta de futebol, tá ligado? Porque o cara inventa coisas mirabolantes de, não, mano, eu tenho que abrir eu tenho que usar essa cor de sleeve, porque essa cor de sleeve foi a cor que eu usei no torneio que eu topei 32 anos atrás. Aí já é misticidade, né? Aquela coisa, mas é o cara que não se explica. É o cara que é campeão. E funciona. O time dele é campeão quando ele tá usando a camiseta tal, aí quando ele vai pro jogo ele tem que usar aquela. Da sorte, né? Não muda a cueca, até aquelas paradas, né? É muito louco. Mas o Yugi, ele é muito, muito, muito passional, assim, muito. Até é assustador. A gente brinca em live que é um vício que me assusta, às vezes. Sabe, tipo, às vezes a gente tá em live,
Ultimamente a gente tem feito 4 horas de live, 5 horas de live. A gente joga 2 horas de Yu-Gi-Oh! Aí a gente fala, pô, vamos assistir alguma coisa no YouTube, vamos fazer outra coisa. A galera reclama. Falei, caramba, meu, faz 2 horas que eu tô jogando Yu-Gi-Oh! Não posso fazer outra coisa. A galera É 24/7, né? É 24/7, é impressionante, assim. É muito louco, assim, o Arthur ele não é tanto que assim, ele dá uma saturada, às vezes ele precisa ver outras coisas. Eu time já off, sou, né? Eu já sou mais... Não, o tio não dá. Eu sou on fire, eu sou não dá. Eu sou o jogador de... Eu sou o último romântico. Arthur, não. O último romântico. Eu sou o último As romântico. ideias desse cara, velho. E é muito louco, porque assim, como eu sou muito doido, eu acompanho uma galera fora. E, meu, pô, tem... Que nem eu tava comentando até antes da live aqui, da conversa aqui com o Vinícius, pô, tem um cara que faz lives no YouTube de Yu-Gi-Oh! O cara é do Japão e o cara abre live 8 da manhã. O cara bota 100 negros. Você tá falando do grill? Isso. O cara coloca 100 pessoas ali pra assistir ele. 8 da Mano, manhã são o tio tá tomando café e 8, assistindo o grill. sim. Não que o grill não vale a pena, o grill é gente boa pra caramba. Eu Mas, faço pelo meu amor de pãozinho Deus, ali, já levei minha filha na Mas escola. vocês faço sabiam meu que isso é pão. muito comum praticamente todos os jogos, porque como o Yu-Gi-Oh! É um jogo que a gente fala live service, né? Tá sempre mudando, tá sempre orgânico, tá sempre mudando. Você precisa estar antenado pra estar acompanhando. Não. É que nem, por exemplo, um FIFA, um Fortnite. Se você não estiver acompanhando, você já é outro jogo e você não sabe de nada. Eu concordo com isso. Até porque a gente vive disso. Sim. A gente faz as lives baseadas, a pauta das lives são baseadas nas informações novas. Mas, cara, eu acho prejudicial à saúde você não conseguir ver outra coisa. É por isso que ele faz crossfit, eu não. Ele é saudável, eu não sou. Não. De fato, isso também muda um pouco assim, a perspectiva. Porque assim, eu sinto que o cara que joga, ele necessita fazer outra coisa para que ele realmente se torne bom naquilo. Isso parece contraditório, mas é que quando o cara ele fica muito enfornado em alguma coisa, muito bitolado em alguma coisa, ele não consegue enxergar outras coisas, ele não consegue ver outras dinâmicas. O foco acaba te complicando de alguma forma. Exato. E assim, prejudica. você vê os principais jogadores, os mais relevantes aqui no Brasil, a gente tem contato muito com o Michel e com o Zeta, né, o Rafael José. E o PRJ também, né? Mas a gente tem um pouco menos que o PRJ. O Michel e o Zeta, cara, o Michel trabalha, ele vira e mexe, ele é bem boêmico, né? Ele é carioca. Então, assim, ele joga, mas ele curte um pouco mais a vida. Mas na hora que ele vai jogar, ele usa o tempo dele de uma forma com mais qualidade. Né? Porque muitas vezes o cara fica vendo vídeo de combo no YouTube e aí ele fica, nossa, olha que legal, e ele fica naquela coisa de falar, meu Deus do céu, olha que... E ele gasta horas com aquilo. As 2 horas do pro player é melhor utilizada do que sim, o 8 do infinitamente. Isso assim, isso não vale só pro Yu-Gi-Oh, né? Isso vale pra qualquer card game. Qualquer card game. Qualquer card game. Eu acho que digo qualquer até jogo em geral, até qualquer profissão mesmo, né? Dependendo de como você for, pode ser até te prejudicar se você não focar na hora certa, no momento certo, no que você estiver procurando. Se não fosse da forma certa, né, você acaba te prejudicando e fica pra trás. Só pegar a galera que joga Valorant, que joga CS, o cara não fica o dia inteiro. Ele tem um momento lá de treinar, com certeza, mas você vê que nas equipes de esportes, os profissionais, o cara tem o tempo onde ele tem que se nutrir da melhor forma possível, ele tem o tempo que ele precisa sim treinar, seja uma caminhada, seja um treino de crossfit. Acompanhamento psicológico. Tem que ter um acompanhamento psicológico, porque, cara, é muito difícil. Mas também tem esse cara que fica 8, 9, 10 horas vendo a rapaziada jogar. Não, sempre vai ter o cara que faz isso e dá certo. Sim. E aí pegam esse cara que é exceção e transformam num padrão. Ele tem que tomar muito cuidado. Eu falo, foi o que o tio falou. Vira e mexe, eu saturo a um ponto de eu falar, cara, eu não aguento. Eu não assino nenhum. Eu não sou inscrito em nenhum canal dos meus amigos de Yu-Gi-Oh!
Porque eu não aguento. Eu acordo de manhã, eu entro lá no YouTube, se eu vou nas minhas inscrições e tiver Yu-Gi-Oh!, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tava em live há 5 horas atrás, tá ligado? Então eu prefiro assistir. Eu gosto de assistir muita coisa de tecnologia, então eu vejo muita coisa de canal gringo, eu vejo muita coisa, sei lá, eu vejo muito esporte, né? Sou palmeirense, então eu vejo bastante coisa de esporte. O tio é corintiano também, até nisso a gente é difícil, né? Ainda bem, né? Que alguém tinha que ter bom gosto, né? É, água e óleo. Ei, você tá ligado que você tá mais perto do Allianz do que do Itaquerão, né? Aqui. Mas, então assim, nas lives a gente fala sobre muita coisa. Então, por isso que eu gosto de fazer lives, porque a gente fala sobre o Yu-Gi-Oh! Competitivo, que de fato é o que a gente mais gosta. A gente não gosta muito do for fun, de fato. A gente fala um pouco do for fun e tal, e tem importância. Mas For fun tem seu charme, né? Tem seu charme. Mas assim, nitidamente, de terça-feira a gente faz análise do meta. Não tem como a gente falar que a gente é for fun, né? Não dá pra falar do Mago Negro, né? Até dá, mas nunca bem. Quando sai coleção nova, a gente vai fazer o deck que é meta. A gente vai mostrar pra galera o que dá pra fazer, tá ligado? Então nosso foco de fato é o meta. Mas a gente fala muito sobre cultura pop em geral. Então a gente fala sobre filme, sobre anime. Esses dias a gente fez live, a gente tava assistindo o podcast lá da Mulher da Casa Abandonada, que virou hit aí no Brasil. Pela sua casa você não assistiu. Sim. Você assistiu? Então, não. Respeito. Eu não sei em que terra que ele tá, né? Mas, então assim, a gente faz muita coisa. Então a gente joga Pokémon assistindo o podcast da Mulher da Casa Abandonada. São umas coisas bem aleatórias. Que a gente usa as lives como se fossem os encontros que a gente tinha quando a gente jogava Yu-Gi-Oh! Porque assim... É um escape que foi da pandemia, né? Pra gente foi, né? Porque a gente tava em casa, preso, trabalhando de casa, não podia sair. E que nem, até por exemplo, assim, né? Como que eu comecei com o Arthur a trabalhar? Porque eu não fazia nada pra YouTube. Eu já tinha feito algumas coisas, mas com outros amigos meus. Eu nunca participei assim ativamente. E foi muito engraçado, porque assim, foi um dia que eu estava trabalhando de casa, abri o YouTube e tava esse meninão bonitão assim fazendo a gente precisa live. fazer uma contextualização. A gente precisa fazer uma contextualização. Tem uma contextualização. Eu vou contextualizar. Eu vou contextualizar porque aqui a gente tá entre amigos e o papo é isso mesmo, entendeu? Eu vou contextualizar. Como o tio tinha comentado, a gente foi para um evento no Rio de Janeiro em 2020. E foi exatamente em março de 2020, ele foi o primeiro evento no Brasil a ser cancelado. A gente estava no Rio de Janeiro, a gente ia jogar, se não me engano era uma sexta, a gente ia jogar no sábado, a gente já tinha entrevistado uma galera, a gente já tinha pagado a inscrição, e os caras cancelaram o evento e falaram, a pandemia chegou. Tá todo mundo, fecha todo mundo, o governo lá, a prefeitura do Rio não deixou, e a gente voltou para São Paulo. Março de 2020, marca essa data, tá bom? Março de 2020, beleza, pandemia, fechou tudo, a gente não sabe o que vai fazer e tal. Chegou lá pra julho, mais ou menos, eu peguei e falei, cara, tô sentindo falta do Yugi, né? Porque a gente tinha o nosso grupo, que a gente ficava, né, sempre se vendo e tal. E aí eu tinha a Epic, que era um lugar onde a gente já jogava, e eu cheguei com esse projeto pra Epic. Falei, Epic, vamos fazer né, o YouTube de vocês não existe, né, praticamente. Vamos revitalizá-lo, vamos refazê-lo. E eles toparam o meu projeto, né? E aí eu comecei no segundo semestre de 2020. E até então, a gente tem grupos, né? Eu posso até falar que um dos nossos grupos chama Aposentados do Yu-Gi-Oh! E você está nesse grupo, você sabe disso, você faz parte disso. E aí, a gente mandava mensagem e ele não respondia. Zero resposta. E ninguém sabia o que aconteceu. E aí começou a surgir teorias. Sabe muito bem. Morreu, mudou de país, foi pro Japão. Começou a surgir várias teorias. Muita gente tá falando que ele tinha sido extraditado, né? Extraditado. Pegaram ali, viu que eu tava sem meu green card ali, pô. Aí passou, né, o 2020, entramos em 2021. E aí eu entrei com um projeto, né, porque até então eu tava fazendo só vídeo, né? Porque eu não tinha equipamento suficiente em casa e tal. E aí em janeiro de 2021 eu resolvi começar a fazer live. E aí aquela parada, né? Você abre a live, tem você e sua mãe junto e é isso, né? Não tem mais ninguém na live. Não tem mais ninguém. É o começo, né? Tem que começar de algum lugar. Exato, tem que começar de algum lugar. E eu comecei a fazer alguns torneiozinhos online de Yu-Gi-Oh! Beleza.
Lá pra março de 2021, a live já tava legal. O dia que você entrou tinha o quê? Umas 60 pessoas? 50, 60 pessoas. Já tava um público bacana, a gente já tinha um vídeo ou outro dado uma estourada, sei lá, batido mais de 2.000 visualizações e tal, pra um canal que não tava saído do zero, né? E aí um dia aparece Hugo Fukuda no chat. Eu falei, mano, como é que você me aparece no chat? O que tá acontecendo? Não, eu vou responder o pessoal no WhatsApp, não sei o que, beleza. Aí a gente ficou sabendo que ele tinha virado pai, né? Então na pandemia, a namorada, /esposa agora, sei lá como é que tá a situação, tinha engravidado, ele tinha virado pai, a Kaori tinha nascido. E eu falei, olha, o vagabundo finalmente apareceu. Mas foi uma boa causa, né? Ser pai é muito da hora. E aí ele resolveu aparecer depois que a Kaori nasceu. Ou seja, demorou 9 meses pra ele avisar a galera. E isso, assim, a gente faz parte... realmente impactado pela gravidez. Foi realmente impactado. Ainda mais que foi super planejado, né, tio? Tava dentro do cronograma, assim, tipo, ó, vão cancelar o evento no Rio e aí eu vou ter uma filha. Tava certinho, assim. E aí a partir daí, assim, eu sempre analisei, eu sou chato com essas coisas, né? Quando eu resolvi entrar no YouTube, eu fiz alguns cursos de alguns youtubers que eu realmente gosto, né? O BRKS Edu, o BRKS Edu eu fiz o curso completo, aí depois eu comprei o curso do Nerd pra dar uma olhada, mas eu gostei mais do BRKS Edu, achei que o BRKS Edu ele trabalha com a parte mais estrutural, que é a parte que eu gosto, né? Por exemplo, eu sei que... Eu gosto, por exemplo, eu sei que esse microfone da Bolden é bom, porque não sabe por causa disso, porque a câmera aqui, eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto de tecnologia. E aí eu já tinha sacado que uma das vertentes que daria certo dentro do nicho de Yu-Gi-Oh! Eram as lives com mais pessoas. Porque quando você vai fazer uma live de CS, uma live de Fortnite, o cara quer ver o cara jogando. E o cara quer ver o cara bom jogando, o cara, né, matando um monte de galera ali e tal. No Yu-Gi-Oh!, por ser um jogo social, ele quer ver a galera trocando ideia, e não só jogando. E ali eu já tinha sacado. Então eu já tinha o projeto do YugiCast, que é o nosso podcast de Yu-Gi-Oh! Eu já tinha sacado, eu falei, pô, é isso. E aí quando o tio apareceu, eu falei, cara, você não quer aparecer nas lives de vez em quando? E aí o tio começou a aparecer no Discord, e a gente ficava trocando ideia e jogando. E isso foi progredindo, ao ponto dele... aí eu entrei, coloquei ele na Epic junto, aí ele virou meu sócio no canal, e aí ele comprou uma câmera, comprou um microfone, aí ele começou a aparecer, então agora a gente começou a fazer lives com os dois aparecendo, então assim, nós somos o primeiro canal que tinha 2 caras jogando Yu-Gi-Oh! Era muito doido, porque assim, como cada um ficava num canal, então a pessoa via a mesma live, mas ao mesmo tempo não era a mesma live, porque em um lugar tava o Arthur jogando alguma coisa, na outra tava eu jogando outra coisa, mas você tava conversando com os dois. E vendo a câmera dos dois. Então, e a gente interagia com os dois grupos, né? Então o pessoal que tava no YouTube eu também via, o pessoal que tava na Twitch o Arthur via. E foi legal porque assim, era uma experiência totalmente diferente. Porque, tipo, se acontecia de você ter um cara ali... Porque assim, de fato, por mais que a desculpa do cara é entrar ali pra ver o cara jogando Yu-Gi-Oh! Se o streamer não interage com você, você vai falar, mano, esse cara é chato, o cara é arrogante, sei lá. O cara não tá dando atenção pra gente. Você vai simplesmente sair e vai procurar outro. E aí a gente conseguiu achar uma dinâmica legal por causa disso. Porque assim, às vezes você tá jogando e você não consegue realmente. Você tem que concentrar ali no jogo pra você conseguir jogar no decente, né? E aí a gente acabou achando essa interação de, pô, se a gente tá em 2... um pode jogar e o outro pode ver o que tá acontecendo. Ou então, tipo, como a gente tá jogando em 2, esse jogo mais estratégico, card game, você tem que pensar, tem que ver o que você vai fazer. E aí se surgiu uma situação, eu perguntava, pô tio, você que manja mais, o que você acha que eu tenho que fazer aqui e ali? E aí um ajudava o outro. E ia. E foi legal isso, né? Porque era uma interação que o pessoal não tinha na comunidade. Geralmente não era sempre ainda, alguém... Né? Somos só nos dois que tem. Era sempre alguém assim que jogava. E às vezes tinha alguém que entrava junto com ele em carro e tal, mas nunca nesse nível de interação de, toda vez tem 2 pessoas, toda vez essas duas vão ficar jogando juntas, os caras vão trocando ideia, e aí o chat conseguia interagir mais, porque ele sabia que se um não olhar, o outro ia olhar, e a gente acabou crescendo muito nessa dinâmica, foi legal por causa disso, né? Porque foi um negócio completamente diferente de tudo que tem ali.
Né? Igual o Arthur falou, mesmo hoje ainda não tem muitas pessoas que fazem igual a gente. E foi uma sacada assim, que a gente teve que foi muito legal, né? De ter realmente toda essa pegada diferente. Pode falar, Arthur. E aí, só pra terminar o raciocínio, né? E aí entra numa parte também do que o tio falou de saturar, né? E aí esse ano eu saturei. Então assim, a gente... nesses Depois primeiros... de quantos anos? 4, 5? 2017 você falou? É. E aí eu peguei e falei pro tio, mano, não quero mais jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links. Quero o mobile, que foi o que fez a gente crescer com o canal. Eu falei, não quero. Ele falou, mano, você é louco, velho. A gente faz live pra 500 pessoas por causa do Duel Links. Eu falei, eu sei. O Duel Links, qual a diferença dele pro TCG? O Duel Links, ele é chamado, ele segue um formato chamado Speed Duel. Os duelos são mais rápidos, né, como o próprio nome diz, porque ele tem menos quantidade de espaço para monstro e para magia e armadilha. Então, normalmente, o formato que eles chamam de Master Duel, né, que é o nome do jogo atual, mas o formato chama Master Duel, são 5 espaços para monstros, mais um e o extra, né, então são 6 espaços, e 5 espaços para magia e armadilha. E aí o Speed Duel é 3 e 3, então... E o formato também é menor, né? O deck, né? O Master pode ter entre 40 e 60, no Speed Duel pode ter entre 20 e 30. Então o jogo é bem mais rápido. Ele é simplificado, ele é um Yu-Gi-Oh! Simplificado. Até porque pela estratégia da empresa, a ideia é que você comece jogando Duel Links pra você conhecer, porque o Duel Links ele é mais lúdico, ele tem os personagens, então você pega naquele fator nostalgia do cara, ele conta a história do jogo, do anime, ele simplifica as regras para você ter uma primeira inserção, porque assim como o Yu-Gi-Oh! Não tem a rotação, você só vai acumulando coisa. Você não tem, esse negócio é antigo, não vai mais acontecer, não vai mais... Não, você vai acumulando uma coisa em cima da outra. Então pro cara novo, ele não é muito amigável. Pô, imagina, você chega ali, nunca joguei Yu-Gi-Oh! Só conheço o Yu-Gi-Oh! Do desenho que eu vi na televisão. Então amigo, então aqui você tem esse tipo de invocação X, Y, Z, J. Cada um você faz com bichos diferentes. Aqui você tem que usar um card verde, aqui você tem que usar um card rosa. O cara, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que esse bicho tem 2 cores? Não sei. Aí você chega no Duel Links, o Duel Links é um pouco mais simples. É mais amigável, né? Ele te explica, o jogo é assim, essa mecânica funciona assim, essa outra mecânica é assim, aí você vai habilitar. E como ele tem esse lúdico, ele associa com o desenho, com o anime, tem esse mundo dessa série do principal, tem dessa série mais nova, você vai habilitando, você vai aprendendo as mecânicas. Então a estratégia é essa, o cara começa no mobile, no Duel Links, mais simples, é mais rápido, pra ele aprender, pra ele criar aquele laço afetivo que ele tinha com, seja lá qual for o anime que ele assistiu. Aí o cara gosta, eu vou tentar outra coisa. Aí ele vai para as outras plataformas de Yu-Gi-Oh! Seja o TCG físico, seja o jogo, o Master Duel, que é o jogo novo online, que é mais próximo do TCG, que aí ele já tá ambientado, então ele não tem aquele choque, né, de você, eu sou um noobzão, sou um novatão lá, vou jogar um Yu-Gi-Oh! Aí você vai, invoco aqui o meu Castor Guerreiro. Passo. Aí o teu oponente olha, aqui, eu vou invocar 7 bichos na mesa. 7 bichos? Como assim? Não, aqui eu tenho essa regra que eu consigo colocar 7 bichos, ataco, você toma 10 mil de dano, você morreu. Isso faz o cara não querer jogar. Aí, não é que, aí essas situações só tem 2 caminhos. Ou o cara vai reclamar no Twitter. É sempre assim. Ou o cara fala, mano, esse jogo é de doente, eu nunca mais vou tocar nessas cartas. Que é a grande maioria. Mas tem os últimos românticos que eles sofrem, ele toma essa lapada na cara e ele fala... Você jura que você vai meter essa de falar que o cara que é viciado, o cara que é maluco, ele é o último romântico. Também ele concorda comigo. Não, pensamento. Grandes mentes pensam iguais. Ele é tão romântico que ele parou de jogar Yu-Gi-Oh, né? Ele parou por uma necessidade ali, porque senão, porque o cara que... Porque assim, ou você tem esse cara que ele toma esse pau gigantesco de um cara que é pro player e nunca mais quer voltar, porque ele fica traumatizado, ou o cara vai concretamente, mano, eu vou ser esse cara. E assim, por mais que realmente você conquiste alguns jogadores dessa forma, ele não é uma forma saudável, né? De você criar uma comunidade longe nova, de saudável. uma comunidade nova.
De você criar... Pô, é um jogo assim que tem tanta coisa que assusta o cara novo. Isso é um problema. Então, tipo, o caminho que a Konami encontrou foi essa. Pô, a gente vai fazer vários joguinhos diferentes pro cara ir se adaptando e não ter esse choque. Porque os outros jogos é um pouco mais simples. Por mais que você realmente tenha um gap ali, você tem que ter uma curva de aprendizado. Pô, você vai jogar um Magic, você sabe que, pô, só esse formato específico aqui vale só os últimos 2 anos. Se eu quiser jogar um formato maior, eu vou lá e eu vou depois. Eu vou jogar um Hearthstone, que é digital também. Pô, eu sei que só vale essas 2 cartas, esses 2 anos aqui. Se eu quiser jogar o formato expandido, eu vou lá depois. Né? O Pokémon, até às vezes, muitas vezes, quando uma galera que quer começar nesses outros card games, a gente até fala, pô, espera vir a rotação. Pode vir alguma coisa nova, ou então vai cair alguma coisa que não vai ser mais usado, vai ficar mais fácil pra você. Porque aí você vai pegar um formato novo. Então o seu gap com um cara antigo é menor. Todo mundo começa da estaca zero, né? Não digo da estaca zero, mas ao invés do cara começar no 100 e você no 0, o cara vai começar no 50. Então é um pouco mais... O Yu-Gi-Oh! Não tem. O Yu-Gi-Oh! É o cara que tá jogando há muito tempo, tá lá no 300, o cara começa no 0. Às vezes esse choque é grande. Não é qualquer um que tanca. Não é... Aproveitando essa diferença que você falou... São diversos jogos que existem dentro do universo de card game, principalmente desse que a gente está falando do Yu-Gi-Oh! E agora, recentemente, a gente teve notícia que o criador do Yu-Gi-Oh! Veio a falecimento recentemente, Kazuki Takahashi. E a gente sabe que ele tinha grande poder de influência dentro do jogo. Vocês veem isso como... Na verdade, o que vocês esperam de mudança no jogo, agora que ele não vai fazer mais parte desse controle, né? Agora deve vir direto da própria Konami. Não dá pra saber ainda. Não dá pra saber, porque assim, em 2020 ou 2021, eu não vou me recordar exatamente qual é a data, mas faz pouco tempo as cartas pararam de vir com o nome Kazuki Takahashi. Porque houve uma quebra ali entre a própria Konami e o Kazuki. E de lá pra cá, não sei se acabou calhando com isso, mas a gente tem cada vez mais surgido cartas com poderes muito altos. Não sei se isso influencia. Né? Também não sei que ponto. Não sei a se gente não a gente não está lá pra saber. Né? Mas não tem como saber o impacto que isso não vai dá pra gerar. saber. Então, com a morte dele, não dá pra saber. O único, assim, na minha opinião, o competitivo de Yu-Gi-Oh! Ele tem um problema gigantesco, que ele não paga dinheiro. Ele dá umas recompensas muito boas. Então, você recebe produtos. Você recebe cartas exclusivas, você recebe um monte de coisa que, se você quiser, você pode vender ou alguma coisa assim, aí você faz uma grana. Mas o fato de você... Ele é o único card game que, né, dos 3 principais, né, Pokémon, Magic e Yu-Gi, que não paga. O Pokémon, vira e mexe, a gente conversa com o Ada, só de você topar um torneio grande, você já ganha lá os seus $2.000, $3.000. Pô, isso já paga uma viagem pra você, né, jogar em outros lugares. O Magic é a mesma coisa. Então, e assim, até onde eu sei, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi o boato de que quem não gostava, quem não queria que fosse pago, era o Kazuki. Existem muitos boatos, assim... São rumores, né? Em volta rumores. O que era influenciado por ele. Né? Existem até, tipo, histórias, assim, que existem cartas que foram lançadas no Japão, que o próprio Kazuki barrava que essas cartas viessem pra cá. Né? E, pô, como é que você vai saber se é verdade ou não? Muito difícil. Né? Pô, pode ser verdade, mas, pô, a gente não sou o cara que tá lá, eu não sou o cara dentro da Konami, eu não sou o Kazuki pra saber se é ou não, é tudo história, né? Então por isso que é difícil você mensurar ali o impacto, ou se realmente vai ter um impacto. É muito recente, a gente não sabia o que ele influenciava na estratégia do jogo ou não, né? Até mesmo se ele estava envolvido com a estratégia do jogo, né? A gente sabe assim que, por exemplo, a gente sabe que existem algumas cartas que tem as artes que o próprio Kazuki fez, mas não são todas as cartas que ele desenhou. Nossa, não tem nem condição. Né? Tem condição. Então, assim, é muito difícil saber até que ponto ele está envolvido, e não só assim no card game, mas no próprio anime. A gente não sabe qual que é a estratégia se a estratégia que a empresa estava tomando para fazer os animes tinha alguma coisa em relação com ele.
Né? Porque o anime é um marketing nesses casos. Pô, Sim. você quer fazer pra quem? Pra um público antigo, pra um público mais jovem? Você quer novos jogadores? Você quer atrair velhos jogadores? Não sei, essa estratégia é eles que definem. O próprio... Os últimos 2 animes, né? O Vrains e o Seven, você pode ver o traço. O Vrains, nitidamente, é um traço mais maduro. É um traço mais forte pra galera que já é mais velha. O Seven, não. O Seven é nitidamente para um público completamente novo, de Ele uma é pra geração crianças, nova. Ele é pra criança. Então, ainda tá muito cru. Né? Até porque é uma questão de respeito, né? Puta, o cara criou o jogo. E não dá pra você desvincular, agora que ele morreu, a gente vai mudar tudo. Também não é assim. Né? Pô, Eu acho que, de fato, vai ter um mínimo impacto, mas não dá pra saber qual vai ser esse impacto. Eu acho que, de fato, vai ter alguma coisa, algum impacto, mas não faça a menor ideia de qual seja. A gente só tem Entendi. rumores ainda. Já que estamos falando de rumores, vamos falar um pouquinho de Pokémon, né? Temos coisas novas vindo aí. Temos... Scarlet. temos coisas muito novas e queria que vocês apresentassem um pouquinho, já que vocês são especialistas de TCG, como é que funciona o Pokémon? Eu só invoco o Pikachu lá e ganho? Ou Nossa, como é que é? também, O aí Pokémon- também você forçou a barra agora nessa afirmação. É que assim, como o Pokémon é baseado no jogo, eles tentam simular ao máximo como que é o jogo ali. Eles tentam simular ao máximo do jogo do Game Boy, do jogo do DS, do jogo do Switch. Então qual que é a ideia? A ideia é assim, você tem os seus Pokémons e a ideia é você derrotar todos os Pokémons do seu oponente, igual é no jogo. Só que como ele é um jogo que você vai comprando cartas, tudo ele tem um fator limitante ali pra definir o vencedor. Que é o que eles chamam de cartas prêmios. Então você separa sempre 6 cartas do seu baralho. Seria como se fossem os pontos de vida, né? Mais ou menos. Né? Eu tô Seria como só, uma vida, eu tô né? só tumultuando, É o porque Health Point, né? eu não sei jogar Pokémon. Ele Então, é um tipo, cara... eu que sou viciado, eu sou de card game. Então, tipo, você tem essas 6 prêmios, porque essas 6 prêmios estão em alusão ao jogo. Porque o jogo fala que você pode ter 6 Pokémons no seu time. Então, o cara que pegar 6 prêmios primeiro, ou comprar, ou derrotar todos os Pokémons que o oponente tiver, é o ganhador. E aí, então, assim, cada jogador tem o seu turno. O cara que... Então, ele pode, tipo, tem algumas ações que você só pode fazer uma vez. Tem outras ações que você pode fazer várias vezes no turno, né? E aí o Pokémon, ele envolve uma estratégia um pouco diferente do Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque o Pokémon tem esse fator das prêmios. São cartas que saem do seu baralho, que você escolheu pra estar lá porque elas são boas, só que você não sabe o que vai aparecer lá. Então pode ser que uma carta-chave esteja lá e você não tenha acesso. Então o cara tem que ter a resiliência de pensar, pô, não tenho a carta que eu preciso. Como é que eu faço pra jogar até eu conseguir acessar essas cartas aqui nas minhas prêmios? Né? Se eu consigo, não consigo, a estratégia... E também, né, porque alusão ao jogo. Algumas estratégias, elas têm fraquezas muito claras contra outras. Então o que você vai fazer na hora de jogar uma competição, um torneio? Pô, eu vou tentar montar o meu deck aqui pra enfrentar essa estratégia que eu perco. Pô, tem por exemplo, assim, um exemplo mais básico. Eu tenho um deck de grama. Se eu enfrento um deck de fogo, meu deck tem desvantagem. O que eu vou fazer? Eu vou tentar montar alguma estratégia paralela aqui que eu enfrente os decks de fogo, ou vou simplesmente aceitar que eu vou perder pra qualquer deck de fogo no campeonato, né? Porque no Pokémon é isso, você não tem... Né? Diferente de outros card games, as suas cartas para jogar são só o seu deck, é só o seu baralho. Outros card games, ele tem um negócio que a gente costuma chamar de side deck, que é um deck auxiliar, que são cartas que você deixam separados, mas entre um jogo e outro você pode trocar. Tem o detalhe de extra deck também, né? É que aí é Yu-Gi-Oh! Isso que é legal. É Yu-Gi-Oh! Né? O Vanguard tinha um negócio próximo de extra deck, o Vanguard tinha, mas o Vanguard ele... Putz, a gente vai ficar. O cara aqui, é um monstro, né? Ele enche vai uma falando. máquina aqui. É a máquina Né? dos cards. Então, acho que nem Então o Pokémon tem isso. O Pokémon ele é baseado nisso. Você tem as energias. Né? O Pokémon tem um fator limitante, que é as energias. Porque o seu Pokémon só ataca se ele tiver uma energia. Faz sentido, né? O ser vivo, pô, ele tem que ter energia pra fazer as ações. Né? E aí a estratégia é isso: você matar todos os Pokémons do cara,
ou pegar todas as prêmios e vai jogando. Você tem cartas de treinador, né? Que você tem cartas de estádio, de itens que vão te ajudando a montar a sua estratégia, a montar o seu campo. Ele emula da melhor forma possível os jogos mesmo. É o mais próximo do jogo, assim. É um trabalho muito próximo do jogo, só que ele é um card game relativamente simples, porque ele foi voltado para crianças também. Né? Então o Pokémon ele é muito conhecido por ter várias categorias. Né? Eles têm 3 categorias de jogo, separados por idade. Né? E aí é legal por causa disso, porque ele é um jogo que faz com que as crianças tenham interesse nessa parte de desenvolver estratégia, raciocínio lógico. Então por isso que ele é muito bem recebido pelos pais, assim, tipo, o pai tem um filho, ele olha ali pro Pokémon, é um negócio que o filho conhece, ele sabe que não vai ter aquele perigo de depois às vezes você encontrar, que às vezes tem no Yu-Gi, tem no Magic, né? Pô, tem uma carta ali com uma arte um pouco mais pesada, uma violência, não vai ter. Ou, né, alguma mais family friendly, né? É mais family friendly. Então o Pokémon é legal por causa disso. Ele mesmo já falou que a Kaori vai jogar Pokémon, não vai jogar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Minha filha pra jogar Pokémon. Primeiro porque é mais simples, dela entender. É um jogo. Agora que você já falou da Kaori, fala como a Kaori mesmo vai. Como que ela vai começar a jogar? Por onde quem quer começar, começa a jogar Pokémon? Ela não deveria. Mas, posto que ela vai começar... É assim, é porque assim, a gente brinca que ninguém deveria entrar num card game, mas o card game ele traz muitas coisas para as crianças, assim, né? Porque eu penso assim, eu aprendi muita coisa, principalmente nessa parte de raciocínio lógico, de estratégia, de você fazer ligações, assim, de uma coisa com outra, jogando Yu-Gi-Oh! Né? Porque, eu comecei a jogar, eu tinha meus 14 anos. Eu era um adolescente. Então isso me ajudou a ter um raciocínio lógico melhor, a pensar lá na frente, do tipo, o meu oponente fez isso, eu preciso então fazer mudar a minha estratégia para counterar o que ele fez, só que eu tenho que ver se o meu deck consegue, que carta que consegue fazer. Eu tenho que ter esse raciocínio. E o Pokémon é legal para criança, porque ele é mais simples. Né? O Pokémon ele é um pouco mais amigável nesse sentido. Então as interações são mais simples, só que a criança tem que entender, a criança tem que ter um mínimo de raciocínio matemático. Ele vai olhar ali, o Pokémon do meu oponente tem 100 de vida, só que ele tem fraqueza à água. Eu tenho um Pokémon de água que bate 50. Cara, se eu conseguir jogar o meu Pokémon pra bater nele, eu vou ganhar do Pokémon dele, né? Então ele tem que pensar, ele desenvolve, isso é legal. Essa é a parte legal do card game. E sem contar que tem um fator assim, realmente de socialização, porque a criança ela vai entrar ali num ambiente com pessoas com o mesmo interesse que ele. E não só pessoas necessariamente da bolha social dele. Mas tirando completamente da parte fora do pro player, né? Mesmo quando você tá no competitivo, você acaba conhecendo pessoas fora da sua bolha social. Porque assim, se a gente dificilmente a gente conhece pessoas fora da nossa bolha social, né? Se você é da classe A, B ou C, você tende a conviver com pessoas da mesma classe que você, porque é assim que funciona. Você mora numa região da sua classe social, você trabalha com pessoas que são da mesma classe que você. E esses hobbies, às vezes, ele não tem isso. Ele não tá fechado. A bolha dele é diferente. A bolha de um card game é diferente dessa bolha de sociedade. E é legal porque você acaba conhecendo pessoas de fora. Cara, eu conheci pessoas assim... Eu sei que eu tenho uma origem privilegiada em relação a muitas pessoas. Mas eu conheci pessoas jogando Yu-Gi-Oh! Que eu jamais conheceria na minha vida normal. Tanto pessoas que são melhores de vida que eu, quanto pessoas que começaram com condições muito mais difíceis. E isso me abriu a minha mente assim para entender, cara, eu não posso levar as minhas decisões na vida... ou as minhas opiniões, o que eu falo, fechado só na minha bolha, porque isso funciona pra minha realidade, mas pra realidade do cara não funciona. Mas por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu conheci um cara 10 anos atrás, que era um cara que saía da comunidade, ele lavava... Mano, isso é um amigo meu. Ele ficava a semana inteira trabalhando num lava-jato pra ganhar 10 reais, e ele ia no fim de semana, pegava esses 10 reais pra comprar carta pra jogar Yu-Gi-Oh!
sabe? Entre o fator passional também, né? Que tá Também. E aí entra no que eu falei, ele não deveria ter Não, começado. mas assim... Mas a gente brinca muito com isso, né? A gente trabalha com isso, não é que não deveria. Mas é que depende muito da pessoa. Mas as pessoas, hoje em dia, elas são muito passionais para diversas coisas, independente de seja um card game ou qualquer outra coisa. Mas quando elas se envolvem de corpo e alma. E isso, de certa forma, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Só que às vezes o cara quer entrar num nicho social que às vezes não... é um nicho que às vezes não quer que ele esteja lá. Então, por exemplo, você vai jogar um torneio de Yu-Gi, às vezes o preço do torneio é muito alto. O cara não vai conseguir jogar. Mas ele vai conseguir jogar com os amigos ali na Praça da Liberdade. Por isso que a gente brinca e a gente fala, e isso é real, o jogo ele é social. O jogo é pra trocar ideia, pra você conhecer pessoas. Foi o que o tio falou aí, né? De você conhecer outros vínculos sociais, outros tipos de pessoas. Você conhece de tudo. E de fato isso é um micro pro macro da vida. De você saber também entender o outro lado da pessoa. Porque por mais que seja um ambiente muito nichado, você vê muitas coisas diferentes lá. Você vai ver a pessoa que está vestida de anime, você vai ver a pessoa que vai estar de terno e gravata jogando. Isso acontece direto. Integração social, né? Diversificação. É muito legal. É muito legal você isso. Você pega o cara que tá vindo da aula da faculdade, enquanto que você pega o cara que acabou de deixar a filha com a mãe. Sabe? Tipo, putz, hoje é o dia que vai... A gente mesmo, um das principais pessoas que a gente conheceu dentro do Yugi é um pai de família super bem de vida e o filho jogava. Só que a gente saía com o pai pra trocar ideia. Virou desculpa. Tipo, o negócio é muito louco. Então, assim, o Yugi, o card game em geral, é muito gostoso por causa disso. O competitivo é incrível, de fato é incrível. A gente vai pro Rio agora, cobrir o evento. Mas, cara, eu tô indo porque vai a galera. Eu não tô indo porque eu vou ver os caras bons jogar. Isso é um plus, isso é um bônus, obviamente. Mas eu vou porque eu trocar ideia. A socialização, né? A socialização, cara. Pra mim, o card game hoje se resume a isso, socialização. Mano. Perfeito. A gente falou de Pokémon, falamos de Yu-Gi, vamos falar um pouquinho de Magic. Ixi! Não é, não. Eu sou menos familiar, assim. Sim, eu comecei no Magic. Quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, o pessoal, eu até comentar um negócio que o tio tava falando do Pokémon, como que você inicia, né? Cara, no colégio. É muito louco, assim, porque o Magic, como ele é o mais antigo, ele tende a ser a porta de entrada para a maioria das pessoas no card game. Tinha uns amigos meus que começaram a comprar uns Buster, uns decks. Eu achei legal. Meu tio tinha jogado, meu tio é 10 anos mais velho que eu, e ele tinha jogado na época que o Magic tinha começado, lá em 90 e pouco, isso, né, lá para 2005, como que eu joguei o Magic. E aí a gente começou a brincar, legal, porque, pô, jogo de estratégia é muito legal, né? E aí eu joguei por um tempo Magic. Aí meus amigos também, meu círculo de amizade também jogava, porque no colégio deles, moleque... Então assim, é muito de moda, né? Eu tenho um priminho que tem 5, 6 anos, que esses dias eu vi, ele tava com umas cartas Pokémon na mão. Eu falei, de onde você... eu tô batendo figurinha no colégio. E aí é isso, sabe? É muito... A iniciação... Como a gente já falou, é a parte social. E, mano, pra mim a iniciação é no colégio, na escola. Geralmente é sempre alguém do seu círculo de amizade. Se não é alguém do seu círculo de amizade, é porque é você que vai puxar. Sempre tem aquele cara que é mais nerdão, né? Então, pô, o cara gosta, já vai atrás. Aí onde ele aparece, no meio da molecada, alguém gosta. E aí vai espalhando. Vai espalhando. Geralmente, o começo é isso. E aí, falando sobre Magic, o Magic eu costumo classificar, não que seja da forma correta, mas o Pokémon, você vê, isso vem da Epic, né? Porque a Epic é uma loja lá na Liberdade, e quando eu tenho contato com o público, você vai ver o público Pokémon, é uma criançada, muita criança. Um ou outro adolescente, mas é criança 90% do público. Yugi já é uma galera mais adolescente e nossa idade, lá os 20 e poucos, quase 30. E o pessoal do Magic, aí é uma galera que de fato é a galera acima dos 18, 20 anos. Sim, assim,
A grande maioria, assim. Tem uns caras de 40 e poucos, 50 anos jogando, sabe? Eu não vejo o pessoal fazer uns caras de 40, 50 jogando Yu-Gi-Oh! E nem Pokémon. Agora Magic eu vou ver. Então eu sinto que existe essa, digamos assim, essa divisão etária entre os card games, sabe? Até porque o Magic foi o primeiro, né? Então o Magic também já tem essa coisa nostálgica da década de 90. Então a galera que viveu a década de 90 como adolescente jogando Magic, hoje tem lá seus 40 anos, né? Então o cara continua jogando. Não, o meu tio mesmo, que eu até comentei que ele jogou, ele vai fazer 40 anos agora em agosto, e ele comentou comigo, ele falou, pô, viu o Léo, né, que é o filho dele, né, que é o meu priminho, vê ele jogando Pokémon, tem uma vontade de comprar um Magic, ele teve que ir lá pra comprar o Pokémon, aí ele viu um deck de Magic, dá uma vontade, né? É nostálgico. Então eu sinto que há uma mini divisão etária, né, entre os card games, assim. E fora a divisão etária, como é que vocês classificariam dos que vocês mais gostam pro que vocês ficam meio assim de jogar? Que susto, porque senão eu já ia falar, mano, você vai tumultuar. Eu achei que ele ia perguntar de complexidade. Não, que aí já ia dar ruim, Mas assim, do que eu mais gosto, Yugi tá difícil de falar que eu gosto muito de Yugi. Mas se eu pudesse classificar Yugi primeiro, Magic segundo e Pokémon conta muito na terceiro. prática, no que você está se divertindo, no que você está produzindo, no que engaja. Então, que parte de vocês assim que você acha no momento agora desse jogo, eu gosto desse daqui, do formato que está sendo e da dinâmica que ele está construindo, né? Pra mim, é essa daí. Yugi em primeiro, Magic em segundo, Pokémon em terceiro, assim. Pokémon eu gosto do jogo mesmo. A gente até comentou, né? Vai ter do Game Boy, né? Game Boy, agora tá no Switch, a gente tá jogando no computador. Eu gosto do Pokémon, eu gosto do jogo. No card game não sou muito fã, não. Cara, eu já aceitei, né? Eu brinco assim que por muitos anos na minha vida eu tentava negar que eu era um fanático por Yu-Gi-Oh! Tentava disfarçar, falar que não. Depois dessa entrevista, pelo amor de Deus. Não, porque também existe muito estigma da sociedade, aquele cara que vê anime, aquele cara que joga carta. Mas isso tá mudando muito. Tá mudando muito, né? Tá mudando muito. Exato. Até porque as empresas estão vendo um mercado gigantesco na galera que curte anime, a galera que é chamado otaku, né? Então, assim, hoje eu já aceitei. Mas demorei pra aceitar que eu era esse cara que gosta de Yu-Gi-Oh! Então, putz, pra mim o melhor é o Yu-Gi-Oh! É assim, as coisas que ele tem de diferente dos outros jogos, tudo na estrutura do Yu-Gi-Oh! Pra mim é o que torna ele um jogo legal. Porque os outros card games, como eles seguem uma estrutura muito... Porque assim, os outros card games eles beberam muito de inspiração do Magic. Porque o Magic foi o primeiro. Case de sucesso, né? Tanto que existe até a história de que o Magic, ele meio que criou o Pokémon e o Yu-Gi-Oh! Né? A gente fez uma entrevista com um youtuber do Fazendo Nerdice, o Elba, que por sinal muito boa a entrevista. Ele é jogador de Magic, então a gente falou sobre a complexidade dos jogos, e lá ele comenta que na década de 90 eles tentaram vender a ideia do Yugi e a ideia do Pokémon pra galera do Magic. E eles falaram, não, o Magic já tá bom. E criou-se essa tríade de card games, né? Obviamente que eu resumi bastante a história. Se você quiser, assista lá o vídeo, porque ele explica da melhor forma possível. Mas existe muito isso, né, que o tio falou, de beber muito de um negócio que deu muito certo. É porque assim, né, que nem... Jogos que tomam a liberdade como o Yu-Gi-Oh! Tomou, é muito difícil de você controlar depois, né? Então, tanto que o Yu-Gi-Oh! Ele vive de altos e baixos, assim, de formatos que muita gente reclama, de formatos que menos gente reclama. E essa flutuação é menor nos outros card games. Justamente por isso, porque você tem a estrutura, a própria estrutura do jogo, as regras, como que funciona... Ele mesmo se limita o jogo para evitar que essas coisas aconteçam. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! Por causa disso. Ele gosta da patifaria, ele gosta de... já percebi que vocês são anarquia, a favor da anarquia, né? Anarquia. Democracia não é muito mais a parte de vocês. Não, que democracia o caramba. Mas pega um corte desse, né? Ainda bem que foi você que falou. Mas, né, então, mas é mais legal... Eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! Por causa disso. Exato. Eu acho que esse é o principal motivo. Mas assim, dos outros card games, cara, que nem, por exemplo, eu gosto muito de Hearthstone.
Como é que funciona o Hearthstone? Porque o Hearthstone ele é muito... Porque assim, vamos lá. Vamos falar... Se você perguntar todos os card Vamos games, a gente vai perguntar, ficar aqui aproveitar, até vamos 2024. Vamos a gente aproveitar, vai falar né? de TCG, né? Então, porque assim, o Magic ele é o primeiro. Então, a ideia do Magic, assim, eu não sou um expert em Magic. Mas a ideia do Magic é simular uma batalha de dois magos. Né? Essa é a ideia. Então o Magic ele tem feitiços, ele tem várias criaturas, e a ideia é você acabar com a vida do seu oponente, atacando seu oponente com feitiço, com criatura, com várias coisas. E aí o fator limitante do Magic é a mana, a famosa mana, né? Que é o terreno, mana, tem, né, energia, você pode, cada um chama de um jeito, mas ele é comumente chamado de mana. E até quando você vai para outros jogos, acaba virando mana. Que é basicamente, é como se fosse o poder mágico do seu personagem, do seu mago. Então, assim, por que é o fator limitante do jogo? Porque o jogo fala assim, você só pode jogar uma mana da sua mão por turno. Então, assim, para você usar criaturas mais fortes, para você usar magias mais fortes, você tem que ter 4 manas, 5 manas. Então você tem que jogar 5 turnos para conseguir usar. Então isso meio que limita o jogo, você não pode sair fazendo um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo que isso limita o jogo, né, ele cria uma complexidade diferente, porque como eu vou gerir essas manas no meu turno? Ou até mais, né, porque existem cartas que você pode dar no turno do seu oponente. Então como eu vou gerir essas manas no meu turno para sobrar mana suficiente para eu interagir com o meu oponente no turno dele? Diminui um pouco a probabilidade da sorte, né? Exato. É porque assim, tira a probabilidade da sorte por um lado, mas coloca por outro. Por quê? Porque esse por exemplo, eu não gosto de Magic, por quê? Porque a mana tem que estar dentro do seu deck. Então existe um fator sorte ali que você pode perder o jogo porque você comprou manas de mais ou manas de menos. Mas aí Então, tem artifícios pra você melhorar isso, né? Não, Um hooligan, é que aí eu vou entrar no porquê porque eu gosto do Hearthstone, né? É porque é importante explicar o Magic, porque quando você explica o Magic, todos os outros card games acabam ficando mais simples de entender. Então o Magic basicamente é isso. Duas pessoas como se fossem magos, eles têm que se derrotar, que tem a vida, e você usa criaturas e magias pra derrotar o seu oponente. Obviamente, isso aqui eu tô simplificando ao máximo o jogo. A ideia é essa. E o Hearthstone, ele pega muito disso. Mas por que eu gosto especificamente do Hearthstone? Porque o Hearthstone ele tem esse ponto da mana, ele não fica dentro do seu deck. A mana é uma coisa que você ganha todos os turnos, você ganha um. Então todo turno você, no primeiro turno você tem uma mana pra usar. Segundo turno você tem 2, terceiro turno até o máximo que é 10. Facilita a vida, né? Então assim, você não tem esse fator sorte de não comprei mana, ou só comprei mana. Então o seu deck ele tem mais estratégias diferentes. Você fala, eu quero um deck que joga mais no começo do jogo com pouca mana. Eu quero um deck que eu tenho que sobreviver para jogar cartas super poderosas no final do jogo, né? Então ele tem um fator de experiência, de estratégia um pouco diferente do Magic. Por conta disso, porque como você não precisa pensar no seu deck, quantas manas eu preciso ter para abrir, para eu não ter o problema de faltar ou de sobrar na minha mão. É assim, entre aspas, simplificado. E aí você tira um pouco mais o fator sorte. Entretanto, o Hearthstone tem mecânicas de aleatoriedade, porque ele é um jogo eletrônico e ele dá essa possibilidade de criar, que eu acho divertido. Eu acho muito divertido ganhar um jogo, porque eu criei uma carta do além que não estava no meu deck. Do mesmo jeito que às vezes eu rio, assim, pra falar que eu não chora, né? Não chora. Quando eu perco, quando o cara faz isso. Mas isso é muito legal quando, quando você tá produzindo conteúdo, quando você vê... Você vê... Tá muito errado. Você vê gente que faz conteúdo, é legal por causa disso. Porque, você vai ver um cara ali que... O cara tá tudo controlado. Você vai ver um campeonato mundial de Hearthstone, é muito doido. Porque, o cara tá tudo controladinho. O cara só perde se ele der essa carta, criar essa outra e dar assim e o cara não tiver isso na mesa. Aí de repente o cara compra a carta, ele dá, descobre a outra e dá no cara e ganha. Eu gosto disso, desse fator de aleatoriedade, porque se fosse só a sorte deixa mais emocionante, né? Olha, eu vou falar que não, tá? Deixa assim. O Arthur não é romântico. Não é romântico. Não. É que você precisa ver nas lives, porque ele fala que eu sou o sortudo na live. E aí quando eu tô na live, ele não faz nada que faça com que dependa de sorte. Eu não faço nada que envolva adquirir Tá vendo como você ele é um não hipócrita? gosta de enfrentar a sorte, tio?
Não, eu gosto de enfrentar a sorte, mas quando eu não... Assim, a Tá vendo minha como ele é um sorte... hipócrita? Ele falou que gosta do A jogo, minha sorte... mas quando não, cara, é que assim, a minha sorte ela já não é naturalmente boa. E eu tenho lives que provam. Do tipo assim, vou ativar uma habilidade em que eu volto uma carta da minha mão pro meu deck, embaralho e compro uma nova. E eu cansei de comprar a mesma carta que eu voltava. Ah, mas isso aí é tranquilo. Então, assim, naturalmente, existe uma percepção de que, pô, o tio, ele é azarado. Ele, muitas vezes, ele ganha um jogo ou no dedo, porque ele é um pouquinho melhor que o cara, ou porque ele tá enfrentando alguém que não sabe o que tá fazendo. E aí, então, tipo, putz, um cara... Aí, a galera... Pô, tem vezes que o cara olha assim, o chat não acredita. Pô, porra, mano, sério mesmo que você conseguiu brincar de... Sim. Aí, quando tem o Arthur... As coisas pioram, então assim, cara, eu não preciso de um fator que tá piorando o meu desempenho envolvendo a sorte. Eu já entendeu? tive que fechar a live no YouTube e ele continuar na Twitch pra Sim. ele abrir pacotinho sem Sim. a minha pessoa. Porque Sim. ele falava que eu dava azar. Funciona. Funcionou? Funciona. Então tá comprovado. Funciona. O meu aproveitamento sem o Arthur é infinitamente maior do que com. Você suga toda É a sorte, estatística. Arthur. Eu não sugo nada. É porque É, assim, ele que é maluco. O cara que sai ganhando nunca repara. É porque a superstição faz parte também, né? Exato, mas é que ele não é romântico, então ele nunca vai aceitar isso. Vocês estão romantizando uma palavra num contexto completamente errado, mas tudo bem. Eu não vou entrar nesse assunto. Então, assim, cara, é basicamente isso. É sobre isso. A sorte é legal, cara. Eu gosto. Então, tipo, eu gosto que é legal você realmente ter aqueles momentos em que a habilidade é valorizada, porque dá muito gosto você ganhar um jogo, porque você falou, cara, eu ganhei esse jogo porque eu fiz isso aqui e não... Eu fiz X e não Y, porque eu pensei dessa forma diferente. Mas, pô, vai falar que você ganhar um jogo porque você deu uma sorte de outro mundo pra descobrir uma carta que nem tava no teu deck pra ganhar, é muito da hora também. Mas É que isso nem o aí. gol aos 45, né? É muito... 45 do segundo tempo, saiu o gol. É muito mais da hora você Uma você bola ganhar jogada na área. Nossa, Ele aquele fica chuveirinho bravo, assim, ó. ele fica bravo, porque eles nesse fator sorte, no Duel Links tem uma carta que eu sempre falava assim, putz, eu tô precisando de você. E ele vinha na mão. Você tá ligado que você faz isso com o Engage, e aí ele ficava puto. Ai, Tá vendo como ele é um hipócrita? Porque ele não pode ver o próprio parceiro de live tirar a carta. Mas Mas é é que porque chega um aí- momento que deixa de ser sorte, né? É padrão. É padrão. E quando vira padrão, não é legal. Acho que é. Não, é legal pra você que tá ganhando. Até colocou a música do Naruto Porque, quando ó, começa. Porque assim, como eu tenho, que nem como, né, usando a palavra bonita que o Vinícius usou, eu tenho a visão 360. Então eu tenho a visão do cara que assiste e do cara que faz. O cara que Você assiste, finge que tem. Você o finge cara que que tem. assiste, o cara quer ver o cara que tá jogando se ferrar, ele quer ver verdade. o cara perder, tomar a jogada do além, que ele nem sabia que existia e perder. O oponente dar aquela sorte, fazer uma jogada mirabolante e perder. Isso é É entretenimento. entretenimento. Tem a parte do... Se você é Não. competitivo e tá competindo, Não, é um entretenimento, né? porque quando isso acontece com uma frequência grande, porque a gente brinca, né, que na ranqueada tem uns semideuses que participam da ranqueada, que são realmente difíceis. E aí, tem dias que a ranqueada tá cheio de semideuses. E aí começa a live fica depressiva. Como é que funciona esses semideuses aí? Cara, o semideus, a gente O brinca que o semideus é semideus... o cara que compra a carta que não deveria estar no deck dele, porque a carta é ruim, mas ele usa... porque- Naquela situação específica, Naquela- contra você, ela é muito forte. É perfeita pra aquela ocasião. perfeita. E aí você perde. Ou então acontece muito que assim, quando na ranqueada, quando você joga um jogo, quando termina o jogo você pode ver o deck do cara. Você dá uma olhada aqui que o cara tá usando e tal. E vira e mexe. Você tá lá, aí o cara compra a carta e fala, Val! E aí E você ganha. perde. Aí você perde, aí você fala, Tá. tem uma cópia disso. Eu sei que tem uma cópia. E aí você vai ver o deck do cara tem 60 cartas, tinham 50 ali, ele sacou exatamente a carta que ele precisava. Esse é o famoso semideus, né? E tem dia que assim, aí tem dia que até o chat fala, não, Arthur, vamos ver vídeo no YouTube, a gente vê... Mas isso daí a galera faz só pra me levantar a moral dele, porque todo mundo no final quer ver todo mundo se É ferrar. verdade, né? É Não, isso. só É que gosto. você... Porque assim, por mais que você seja muito louco, você entra lá, o cara jogando CSzão.
Aí o cara faz, o cara que tá no LoL, o cara vai lá, pentakill, não sei o que. A hora que o cara perde pro bonequinho random da torrezinha ali é muito louco. A hora que o cara toma um headshot das costas é muito mais louco do que ver o cara. É louco se o streamer reage da forma legal. O Arthur é chato, ele não reage legal. Por isso que ele é assim. Eu fico quieto. Vocês percebem? Por isso que ele não é romântico, ele não tem... Mas todo casal tem que ter o romântico, tem que ter o que não é, né? O racional, né? Tem que fazer aquele. Não, de fato esse é um dos porquês da gente dar certo. Isso de fato é verdade. Mas é que assim, eu acredito que as strings, elas passam por momentos, né? Então, por exemplo, agora falando um pouco mais sério, né? Tem momentos que o tio, você percebe nitidamente que ele tá puto. Aí eu tenho que zoar. Aí eu fico provocando. Que nem a gente... E aí que eu fico? Mais puto. Não, já teve live dele querer sair da live e ir embora. Envolvendo a abertura de pacote que ele não tirou o que ele queria. E o pai aqui tinha tirado vários. Né? Quando você tá por cima é sempre da hora. Porque é que não é quando, né? Sempre. Já aconteceu o contrário? Não. Nunca? Ele disse que não, eu não me lembro, mas tá então, se ele não lembra... Quem apanha sempre lembra. Você lembra do tapa na cara que eu te dei? Eu lembro. Isso aí fica pro próximo podcast, a gente pode até depois contar essa história. Arthur e Tio, o que vocês pensam então pro futuro, né? Pros próximos projetos aí, TCG, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, o que vocês pretendem fazer daqui pra frente? Visando o trabalho que você já vem feito aí. Cara, a gente tá passando por uma reformulação, né? A gente começou com o canal da Epic e aí a gente produzia vídeo, a gente começou a fazer live, aí começou a bagunçar muita coisa. Pra quem trabalha com o YouTube sabe que muitas vezes o que é feito num vídeo, a retenção num vídeo, o engajamento que é criado num vídeo, ele não é o mesmo de uma live, só que por mais que às vezes eles tenham a mesma quantidade de visualização, são tipos de visualizações diferentes e isso vai de alguma forma dificultando para que o YouTube recomende o seu vídeo, que é o famoso algoritmo. E eu gosto muito de estudar essa parte, né? Então agora em agosto a gente está iniciando um novo projeto, que é o nosso canal no YouTube, Arthur e Tio. A gente começou em janeiro, mas ficou meio largado, porque a gente não estava com tempo mesmo. Então e aí a gente vai criar a gente vai ter uma cisão, né? Os vídeos serão postados na Epic e as lives serão no Arthur e Tio, para que a gente não tenha mais esse conflito com o algoritmo. A gente tem a Twitch Arthur e Tio, então agora as lives vão ser nitidamente Arthur e Tio no Twitch, Arthur e Tio no YouTube, e a Epic vai trabalhar com os conteúdos mais bem feitos, né? Então a gente grava, aí depois vai a edição, a gente tem um editor, a gente também tem ilustrador, então aí fica um pouco mais produzido, né? Então a ideia é que até o final do ano a gente volte toda a nossa energia para esse novo projeto, que não é novo, mas é tentar entender um pouco melhor como é que tá rolando o algoritmo do YouTube. Cara, ele é o racional, eu sou o coração aqui, eu só ponho a cara bonita ali no vídeo e vê o que acontece. E faço ali o apoio, mas é muito isso mesmo que o Arthur falou, tipo, a gente tá pegando esse momento assim realmente para parar e pensar, para definir as estratégias, para definir os objetivos como a gente quer chegar. Né? Porque a gente tem um objetivo muito bem traçado. Pô, a gente quer crescer, a gente quer trabalhar com produção de conteúdo, a gente quer trabalhar com jogos em geral, só que a gente ainda não conseguiu parar para estruturar. E muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Então a gente tá muito nesse momento de pensar, reestruturar. Esse ano mesmo, né? Esse ano a gente teve o auge, né, no lançamento do Master Duel, a gente teve mais de 1.000 pessoas simultâneas na live, foi um mês incrível, batemos recorde de visualização no canal, enfim. E logo no mês seguinte caiu em 50% todas as visualizações, porque o jogo não foi exatamente o que a galera queria, e aí isso impactou a gente. Então eu falei, já que a gente já tá em baixa, né, já deu uma baixada, vamos testar coisas? Então a gente começou a jogar mais coisas, então a gente jogou Resident Evil Village, pra sentir qual que era da galera, a gente tá jogando Pokémon, a gente começou a jogar outras coisas pra sentir qual que era o nicho que tava com a gente, porque já fazia um ano de live, mas eu queria entender quem que eram aquelas pessoas, quem que tava realmente só pelo Yu-Gi-Oh! Ou quem tava realmente para assistir os streamers, os youtubers Arthur e Tio. Hoje a gente já tem esse balanço, hoje a gente já sabe quem são essas pessoas.
né? A gente tem lá nossos subs, nossos membros. Então a gente sabe quem paga, quem abraça qualquer tipo de projeto que a gente faz. E aí, em agosto, a gente vai voltar com algumas produções de conteúdo que a gente tinha parado, né? No começo do ano foi o que eu falei, né? Eu saturei, eu parei de fazer conteúdo de Duel Links. O tio vira e mexe joga, mas a gente não faz mais conteúdo. A gente faz uma live ou outra, mas conteúdo não é mais feito. Em agosto vai voltar. Por quê? Porque eu acho que é importante para esse projeto a gente voltar a ter esse público que via só o Duel Links, que entrava no nosso canal apenas para ver o Duel Links. Como vai ter também produção de conteúdo de Master Duel, o cara que vai jogar o Master Duel e vai ver a produção de conteúdo. Porque ele vai abrir a live, a gente vai ter jogado 1 hora de Duel Links, vai ter jogado 1 hora de Master Duel, aí agora a gente vai estar assistindo alguma coisa no YouTube para reagir junto com a galera, e aí depois a gente vai jogar uma... Então assim, a live ela é muito dinâmica, mas o conteúdo, né, ou os vídeos pro YouTube agora vão ter um foco muito maior. Perfeito. Esse então foi mais um Pod Vapo. Obrigado pela presença de vocês. Querido, sempre um prazer. E é isso. Vapo neles. Eu gostei do Vapo. Já faz o Vapo pra câmera ali também, né? Vapo neles. Quer ver o conteúdo completo? Segue a gente no YouTube e para não ficar por fora de nada, siga a gente também nas outras redes sociais. Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre 2 pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente! Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution.